Então existe OVNIs. Em quem a gente pode acreditar? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Cobra Não Fala. Eu sou a Tatiane Joenk e nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo agora no governo dos Estados Unidos com Trump, deixando e permitindo que apareçam então todos esses relatórios, esses documentos arquivados, comprovando que existe sim OVNIs. Antes de começar o vídeo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sim, estamos com cenários diferentes e vocês vão ver isso com constância aqui. Por quê? Porque, gente, pra quem é de São Paulo, alô São Paulo, eu estarei morando em São Paulo daqui, no máximo, 2 ou 3 semanas. Dia 4 já estarei em São Paulo para um evento que vai acontecer internacional, um evento mundial sobre neurociência, física quântica e tudo isso e mais um pouco misturado e tudo mais maravilhosamente bem. Estarei lá. E de lá, gente, já estarei encontrando um lugar para morar aí em São Paulo e ficar aí definitivo com vocês. Então, me aguardem, tem muita coisa maravilhosa para fazer em São Paulo, estou extremamente feliz, mas eu estou nesse processo de mudança e por isso que às vezes não consigo aparecer aqui, por isso que às vezes sumo um pouquinho, não tem ainda um vídeo assim, um dia exato para ter vídeo, e eu peço que vocês compreendam isso, eu peço desculpa por isso, mas entendam, é por uma boa causa que tudo isso está acontecendo. Então hoje, o cenário é esse. E não podia ser melhor cores aí dos Estados Unidos, porque a gente vai falar sobre OVNI sim, com certeza. Então vamos lá. Eu gostaria hoje de trazer vocês para pensar sobre tudo isso que está acontecendo de uma forma que talvez poucos de vocês pensem. E no decorrer do vídeo vocês vão começar a me compreender. Bom, de repente, do nada, Trump, que é da direita, que defende a religião, a pátria amada, a família, deseja que as pessoas saibam da verdade. Que saibam que existem sim seres, que existem espaçonaves, que esses arquivos estão ali guardados há muito tempo e que o governo guardava esse segredo. Mas ele, como um bom moço, um homem que se preocupa com a verdade do planeta, resolve agora entregar pra gente de bandeja. Sério isso? É sério isso, gente? Vamos lá, vamos do começo que talvez vocês vão conseguir entender aonde eu quero chegar sobre a minha maneira de pensar. Aqui eu quero compartilhar um pouco isso com vocês, porque a minha ideia principal aqui é que vocês pensem na vida e reflitam sobre a vida de uma maneira que traga alívio, acalento, tranquilidade ao coração de vocês. Tudo aquilo que causar medo, insegurança, pânico, a gente precisa olhar. Entende o que eu quero dizer? Então a minha função é essa. Então, dentro dessa minha função, a gente precisa dizer que, em algum momento, ou na verdade quase sempre, a política e a religião sempre foram juntas, unidas, amigas inseparáveis. Principalmente na época que Constantino percebeu o quanto o poder de Deus existia nas pessoas. Que quando falava Deus, ninguém mais questionava. E isso era maravilhoso para o sistema, sempre foi. E não que Constantino fosse um bom moço e maravilhoso e querido, né? Que era uma pessoa totalmente ética e amável, mas Constantino era um cara visionário. E ele enxergou que sim, ao estar cada vez mais próximo do cristianismo, ele conseguia ter esse poder e essa influência também sobre a população, que é o que o governo sempre necessita. Partindo disso, a gente começa a perceber um movimento, e quem está no governo, gente, as pessoas que estão estudando geopolítica, elas não estudam agora, elas não olham para o agora, elas estudam e fazem cálculos para daqui 50 anos, para onde está indo a sociedade, para onde as pessoas estão indo com a tecnologia, com a informação, com essa era da nova geração, para onde tudo isso vai, e eles já chegaram numa resposta do que vai acontecer, e essa resposta tem total a ver com o que eles estão fazendo agora, na minha humilde opinião. O que acontece? Eles simplesmente fazem cálculos e enxergam que os números não mentem. Os números mostram, por exemplo, 38% de 2006, que se eu não me engano, era uma taxa mais ou menos de 16%, agora são 38% de americanos que dizem não ser mais religiosos, não participar mais de nenhuma religião dogmática. Mas existe um aumento de pessoas no mundo buscando espiritualidade, uma espiritualidade mais livre, um meio mais holístico, que leva para esse lugar também, que é o lugar dos OVNIs, que é o lugar das espaçonaves e dos seres extraterrestres. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente não está abrindo o olho para enxergar o que está acontecendo de verdade. Infelizmente, o ego do ser humano, né, de achar que conhece a verdade e que sabe da verdade, faz com que se perca no meio do caminho e acabe no mesmo lugar. Aqui a ideia nesse vídeo, gente, não é trazer se existe OVNI, se não existe, se eu acredito ou não acredito. E eu acredito sim que existem, obviamente, seres além desse planeta. Mas a ideia é saber por que isso está sendo dado de presente pra gente agora, entende? Porque quando você pega uma geração que está vindo de uma espiritualidade mais livre, que está começando a perceber e ver OVNIs, e está começando a se conectar com este outro ser,
a gente começa a perceber aí que existe aqui existe um potencial muito grande do governo estar junto a estes OVNIs para controlar a população novamente. A partir do momento que esses OVNIs para você não são apenas seres, não são apenas inteligências ou consciências, eles se tornam deuses. Eles são seres que estão mais evoluídos, percebe? É sempre uma ideia de mais inteligentes, que estão acima. Então, tudo que você coloca acima, tudo que está além de você, você tende a abaixar a cabeça para aquilo. Você tende a fazer o que aquilo quer. E isso, gente, é assim, é inconsciente, isso é humano e a gente não percebe. Quando nós somos crianças, e ao sermos crianças, a gente coloca papai e mamãe nesse lugar, porque a gente não conhece nada além disso. E se mamãe é narcisista e papai diz que só ele pode tocar em mim, eu acredito que papai falou, porque ele é meu pai, né? Ele tá acima, ele não tá mentindo. Então a gente tem que cuidar, porque a gente tá indo muito pra esse lugar do ego, de tipo, não, agora viu, ó, agora falaram ali do OVNI, mas eu não falo isso a vida inteira. Eu sabia, eu tava certo. Mas no fundo, gente, se você parar pra olhar a história da humanidade, esse contato com seres, com consciências, com anjos, com seres interestelares e OVNIs, enfim, sempre existiu. Eu acredito que mais essa ideia, ela só se molda de acordo com as necessidades das gerações que vão vindo, percebe? Mas no fundo são consciências e elas podem existir sim, e elas trazem milagres e curas e coisas maravilhosas, ok? Eu tenho que aproveitar isso, se eu acredito nisso, se eu me conecto com isso, eu respeito com certeza as pessoas. Inclusive, eu gosto muito dos seres arcturianos, eu tenho consciência, eu tenho conhecimento sobre isso. Agora, eles não são deuses. Agora, em nenhum momento o que eles falarem pra eu fazer, eu vou fazer. Entende o perigo disso, gente? Porque a partir do momento que a gente não entende isso e fica só esse jogo de ego de quem tava certo, de quem não tava, porque eles mentiram, porque eles falaram a verdade, na verdade é tudo manipulação, gente. E o governo se apropria da igreja até que a igreja a sirva. A partir do momento que a igreja não serve mais, o governo, tchau pra vocês, vamos pra cá, porque é pra cá que o mundo tá indo, é pra cá que a nova geração tá indo, e eu preciso controlar essa galera. Então eu preciso saudade de quem? Desses seres. Só que quem me garante que o que vai aparecer no céu realmente são esses seres? Gente, hoje com tecnologia, gente, hoje com inteligência artificial, hoje com uma série de questões que eles têm pra trazer uma realidade que você acredita que tá vendo, mas na verdade são luzes, né? Criações de tantas coisas que são colocadas no céu, a gente não consegue realmente saber se tudo isso que vai ser mostrado, que vai aparecer, é uma verdade ou não. Existem estudos sobre isso também, eu até esqueci o nome de trazer pra vocês, mas existem. Então, o que eu quero trazer pra vocês aqui não são dúvidas e não é um desrespeito ao que você acredita, mas ainda assim é cuidado com o que você acredita, para que não vire também uma religião, para que não vire também um fanatismo, uma verdade, porque se virar, você vai pra esse lugar, um lugar perigoso pra você, que é o lugar onde você acaba aceitando o que aquele ser faz, ou fala, ou pede pra você fazer. E isso é um lugar perigoso. Então é importante a gente tentar ampliar os nossos horizontes sobre o que a gente vê, escuta por aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve aqui embaixo o que você está achando desse movimento, se fez sentido o que eu falei, se você acha ou talvez nunca parou para pensar nessa ideia, né, de tudo isso que pode estar acontecendo. É um achismo meu, realmente é uma ideia minha, nas observações que faço, nas pessoas que ouço, e eu sempre digo, cuidado, aproveite o que tem de bom desses seres, dos anjos, das consciências, dos orixás, de tudo aquilo que emite coisas boas para você. Só não deixa que isso vire um Deus, ou algo superior. Não existe nada superior. Tudo está aqui dentro de nós, inclusive os seres com quem a gente se conecta. Nada mais é do que uma essência nossa, uma consciência nossa. E a gente continua a vida se conectando com a gente mesmo, né? A gente só vai mudando de personagem. Então, vamos cuidar com isso. E vamos baixar um pouco o ego, porque verdade absoluta ninguém tem.